Bom dia, povo de Deus. Hoje, dia 9 de maio, me chamo João Angolano e trago uma palavra que está em Atos, capítulo 21, do verso 27 ao 32, que diz assim: Estando os 7 dias quase no fim, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e incitaram a multidão contra ele. Agarraram-no gritando: Homens de Israel, ajudem-nos. Este é um homem que fala contra o nosso povo em toda parte e ensina todos a desobedecerem às leis judaicas. Fala contra o templo e até profana este santo lugar, trazendo gentios para dentro dele. Antes, tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, um gentio de Éfeso, e concluíram que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade se agitou com essas acusações e houve grande tumulto. A multidão agarrou Paulo e o arrastou para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Quando procuravam matar Paulo, chegou ao comandante do regimento romano a notícia de que toda Jerusalém estava em rebuliço. No mesmo instante, ele chamou os seus soldados e oficiais e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os soldados se aproximarem, pararam de espancar Paulo. Verso 37. Quando Paulo estava para ser levado à fortaleza, disse ao comandante: Posso ter uma palavra com o senhor? Capítulo 22, 1 e 2 diz assim: Irmãos e pais, disse Paulo, ouçam-me, enquanto apresento minha defesa. Quando ouviram falar em aramaico, o silêncio foi ainda maior. Amém, irmãos? Vou trazer, como eu sempre faço, vou começar com uma história. Carla foi um protesto pacífico, movida por seu desejo de justiça. Os manifestantes caminharam em poderoso silêncio pelo centro da cidade, mas 2 ônibus trouxeram agitadores e um motim estourou. Com o coração partido, Carla foi embora. Parecia que as boas intenções deles eram infrutíferas. Quando Paulo visitou o templo em Jerusalém, seus opositores viram-no ali. Eles eram da província da Ásia e viam Jesus como uma ameaça ao seu modo de viver. Gritando mentiras e rumores sobre Paulo, eles criaram problemas rapidamente. Um grupo arrastou o apóstolo para fora do templo e o espancou. Soldados vieram correndo. Enquanto o prendiam, Paulo perguntou ao comandante romano se poderia falar à multidão. Quando foi concedida a permissão, ele falou à multidão na língua deles, surpreendendo-os e prendendo a atenção deles. E assim, um tumulto tornou-se uma chance para Paulo compartilhar sua história de resgate da religiosidade vazia. Algumas pessoas amam a violência e as divisões. Não desanime, elas não vencerão. Deus busca cristãos corajosos para compartilhar sua luz e paz com o mundo. O que parece uma crise pode ser a sua oportunidade de demonstrar o amor de Deus a alguém. Qual é a verdade de hoje, meus amados irmãos? Tome posse da promessa que Deus lhe fez. Amados, a história de Caleb nos lembra que ele desafiou o povo para tomar posse da terra prometida. Havia no coração dele a certeza de que a promessa do Senhor iria cumprir-se. A perspectiva do homem de Deus era o Senhor dar a vitória. Contudo, nem todos estavam na mesma sintonia de fé daquele guerreiro. Depois de anos caminhando no deserto, diante de grandes desafios, muitos hebreus passaram a duvidar da promessa de habitar o lugar onde manava leite e mel. A jornada dos judeus rumo à promessa de Deus foi repleta de milagres. No entanto, não foram suficientes para produzir motivação diante do que havia sido prometido. Pessoas duvidavam, murmuravam, criticavam. Alguns dos incrédulos eram líderes que, em vez de serem boca do Senhor para falarem as promessas, tornavam-se pedra de tropeço para os que, já enfraquecidos na fé, desistissem. A pergunta que não quer calar é: qual exemplo de liderança você quer seguir? A dos incrédulos ou a de Caleb?
Em sendo a liderança de Caleb, a sua referência de líder, faz-se necessário calar as vozes contrárias à palavra de Deus, bem como dar fim aos ruídos que só dizem: não dará certo, isso é impossível de acontecer, é provável que seja a hora de dar um basta a tudo. Vozes contrárias ao que o Pai Eterno prometeu a você. Tome posse da identidade de filho. Por ser filho amado do Pai, que é todo-poderoso, mova-se sob um entendimento de que as promessas são estabelecidas nos processos e neles nos tornamos mais fortes. Os levantes, as retaliações podem nos abater, mas não devem deixar-nos prostrados e incrédulos quanto ao que já foi liberado por Deus para todas as áreas da sua vida, na nossa casa, no nosso destino, nos nossos negócios. Desse modo, tome posse de sua Canaã. Ruja como um leão. Amém, irmãos? Aquele velho pedido, já está inscrito no meu canal? Se inscreve lá, comenta, compartilha, toca no sininho. Todo dia, às 5h30 da manhã, um novo devocional liberado no YouTube. E o mais importante, se Deus colocou alguém no seu coração, compartilha com essa pessoa. Quem sabe ela precisa entender que ela tem uma promessa e que a Canaã dela está para chegar. Graça e paz.